Olá, benditos! Ontem nós tivemos uma visão gloriosa dos últimos dias e um chamado para uma vida justa. E hoje nós vamos ver as consequências terríveis que podem vir sobre uma nação que se desvia da retidão, como também refletir sobre a nossa própria sociedade e o nosso papel dentro dela. Os versículos 1 a 7 nos trazem o perfil de uma sociedade que está debaixo do julgamento de Deus. Ele declarou que tiraria da nação de Judá tudo aquilo em que eles estavam depositando sua confiança, inclusive comida e água, líderes e soldados, juízes e profetas. Toda a infraestrutura da nação se desintegraria de um modo irreparável. A falta de líderes piedosos e competentes em todos os níveis levaria ao caos social e a uma quebra da ordem na sociedade, resultando no surgimento de um espírito insolente e desobediente nos jovens contra os mais velhos e dos incompetentes contra os homens honrados. Esse princípio do julgamento de Deus perdura até hoje. Uma maneira pela qual Deus pode trazer julgamento sobre uma nação é permitir que ela seja governada por líderes incompetentes e ímpios. Frequentemente, esta é a via mais simples de julgamento: dar às pessoas o que os seus corações perversos desejam. João Calvino, um dos principais nomes da Reforma Protestante, disse o seguinte: pois dificilmente há conduta mais ofensiva ou mais adequada para perturbar nossas mentes do que quando os piores exemplos de todos os tipos são exibidos publicamente por magistrados, enquanto ninguém profere uma sílaba contra eles, mas quase todos dão sua aprovação. As coisas ficariam tão ruins para a nação de Judá que, nas mentes das pessoas, qualquer tipo de feito, por menor que fosse, já serviria para qualificar um homem para ser o líder da nação, e mesmo assim ele recusaria. É espantoso perceber como o profeta foi capaz de descrever com detalhes as consequências do colapso total da nação de Judá. O profeta descreve ainda as razões pelas quais Jerusalém e Judá estão sendo disciplinadas tão duramente pelo Senhor. O povo pecou no que disse e no que fez, e nem se preocupou em esconder os seus pecados. Suas palavras e suas ações incitaram a ira do Senhor. Por isso, a palavra de Deus nos exorta a glorificar a Deus, tanto pelo que dizemos quanto pelo que fazemos. É interessante que Isaías diz que o próprio olhar deles evidenciava sua culpa e eles não tinham o menor senso de vergonha. Note que a dinâmica cultural nos dias de Isaías era bem parecida com a dos nossos dias. Todo tipo de pecado é aceito e ninguém tem o direito de dizer nada. Agora preste atenção. Deus não teve que fazer nada mirabolante para trazer o julgamento sobre a nação de Judá. Tudo o que ele fez foi permitir que eles vivessem como bem entendessem. Como consequência, o mal veio sobre eles. Quando o Senhor dá para uma nação a liderança que ela deseja e merece, isso pode ser uma bênção ou uma maldição. No caso da nação de Judá, no tempo de Isaías, foi uma maldição. Agora, é importante lembrar que, mesmo em meio ao julgamento, Deus sabe como abençoar e proteger o seu povo. Às vezes, isso é visto só na perspectiva da eternidade, mas Deus nos assegura que os justos nunca compartilharão o mesmo destino dos ímpios. Deus é justo e dará, tanto ao justo quanto ao ímpio, a recompensa que lhes cabe. Para o justo, isso é um grande conforto, mas para o ímpio é uma maldição.
Quando Deus fala sobre crianças opressoras e mulheres liderando a nação, naquele momento em especial, isso seria uma maldição. É claro que Deus pode levantar crianças e mulheres para momentos específicos, mas precisamos entender que essa profecia de Isaías foi proferida em um contexto totalmente diferente e único na história do povo de Judá. Nos versículos 13 a 15, vemos a acusação de Deus contra os anciãos e os príncipes de Israel, ou seja, aos líderes. A questão aqui não era que eles haviam falhado em ajudar os pobres. Era muito pior do que isso. Eles roubavam dos pobres para enriquecer a si mesmos. Depois o Senhor se voltou para as mulheres pecadoras da nação. Elas eram extremamente orgulhosas e seu coração orgulhoso foi a base para todos os pecados que elas cometeram. Eram mulheres sexualmente sedutoras e promíscuas, obcecadas por elegância, luxo e muitos acessórios, e extremamente dedicadas a ter uma bela aparência. Elas não poupavam esforços para se vestir de maneira a chamar a atenção e se exibirem publicamente. Para dar ênfase, o profeta declarou uma lista dos acessórios e itens de luxo que elas exibiam ao circular pelas ruas de Jerusalém. Note que o profeta tinha boas razões para reprovar com tanta seriedade e veemência o luxo dessas mulheres. Um contraste com as mulheres de Deus, que são exortadas a serem prudentes, puras e simples. A obsessão das mulheres de Judá, ou filhas de Sião, com sua aparência, seu amor ao luxo e sua promiscuidade, as levaram a se tornar alvo do julgamento de Deus. No tempo de Isaías, esses julgamentos estavam conectados com as invasões dos inimigos. Portanto, quando o juízo de Deus viesse, a vida dessas mulheres mudaria completamente. Naquele dia, ninguém prestaria atenção nas roupas caras, joias, perfumes e penteados que elas usavam. Tudo lhes seria arrancado. Elas seriam prisioneiras de guerra, amarradas como gado indo para o matadouro. O Senhor substituiria seus enfeites pelas marcas do cativeiro e da humilhação. Por causa de seu papel na criação das crianças, é importante que as mulheres vivam e pensem como pessoas sóbrias. Quando as mulheres de uma determinada sociedade se degeneram, então a esperança para a próxima geração se vai. Mas quando elas se voltam para o Senhor e sua palavra, há grande esperança para o futuro da nação. Enfim, a invasão dos inimigos em Jerusalém trouxe destruição e também a morte de muitos homens. E isso gerou uma situação inusitada entre as mulheres. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.